Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, um tema que Deus há muito colocou no meu coração, e eu gostaria de meditar com você então nesse texto, Marcos 4, 35 a 41. Se você ler o capítulo 4 de Marcos, do versículo 1 até o versículo 34, você perceberá que Jesus trabalhou muito naquele dia. Foi um dia exaustivo para Jesus. Ele trabalhou ensinando as parábolas do reino de Deus. Foi um dia muito exaustivo. E quando o sol já tinha se posto, muitos poderiam achar que Jesus iria agora descansar com seus apóstolos, mas não. O dia ainda não havia chegado ao fim. Ele tinha mais uma missão. Ele precisava ir a uma cidade chamada Gadara, que ficava do outro lado do mar da Galileia. Nessa cidade, ele iria expulsar uma legião de demônios que habitava no corpo de um homem. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de demônios que morava naquele homem, uma legião romana era composta de 6.000 soldados. Então havia 6.000 demônios morando no corpo daquele homem. Uma legião. E Jesus iria atravessar o mar da Galileia até a região de Gadara, onde ele expulsaria aquela legião. Quando nós falamos mar da Galileia, eu preciso falar para vocês que, na verdade, o mar da Galileia não é um mar, é um grande lago. Se você olhar as imagens de satélite, você verá lá o mar da Galileia um pouco acima do Mar Morto. E ele era considerado mar por conta das suas dimensões. Ele tem 20 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Uma profundidade máxima de 50 metros. É um grande lago que recebe água do Rio Jordão e vai desembocar lá no Mar Morto. E quando Jesus vai atravessar esse mar para chegar à região de Gadara, eles são surpreendidos por um fenômeno climático que acontece até hoje lá em Israel. Os ventos frios que vêm da cadeia de montanhas que circunda o mar da Galileia, eles muitas vezes se encontram com as altas temperaturas provocadas pela evaporação da água do mar da Galileia. E aquilo causa um fenômeno climático e isso provoca tempestades no mar. Um certo pastor foi fazer uma excursão até Israel e ele deixou o relato dele que ele estava andando no mar da Galileia e ele perguntou ao guia turístico, ele perguntou o seguinte: você já enfrentou alguma tempestade no mar da Galileia? E o guia disse assim: sim, e não quero passar por isso de novo. Tamanho o ímpeto das tempestades que sempre aconteciam no mar da Galileia. Só que nós temos uma questão muito interessante que nós não podemos desprezar. Os discípulos de Jesus, eles eram homens do mar, e eles eram acostumados com tempestades, eram acostumados, mas igual essa, eles ainda não haviam enfrentado. Foi uma tempestade terrível, a ponto de levar homens experientes, como os discípulos de Jesus, a ficarem espavoridos de medo daquela tempestade. Tanto é que eles vão interpelar Jesus, eles vão apelar para Jesus, porque eu quero crer, o texto não fala isso, mas o texto deixa isso implícito, que eles devem ter tentado de todas as maneiras manter o barco navegável, porque o ímpeto das ondas fatalmente levaria aquele barco ao naufrágio. É interessante no texto que Jesus estava dormindo na popa. Por que ele estava dormindo? Porque ele era um homem, plenamente homem, como eu e você. Jesus é Deus,
nós cremos nisso, mas aqui ele estava na condição humana. E como homem, eu disse para você no início da exposição, ele havia passado o dia inteiro ensinando. E isso provocou nele um cansaço muito grande. Então, ele convida os discípulos a atravessarem o mar, e nessa travessia, ele adormece de cansaço. É quando os discípulos o interpelam. E os discípulos dizem o seguinte: mestre, será que o senhor não está percebendo que nós vamos morrer, todos nós vamos morrer, o senhor aí dormindo, e nós enfrentando aqui essa dificuldade tremenda? E diz a Bíblia, diz o texto, que Jesus acorda, ele levanta, ele desperta do seu sono, e ele repreende o mar e o vento, e imediatamente fez-se uma grande bonança. Ele olha para os discípulos, e diz aos discípulos assim: por que sois tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Aqueles homens já haviam testemunhado milagres extraordinários da parte de Jesus. Aqueles homens viram Jesus realizar feitos inimagináveis, mas ainda não tinham dentro de si a fé necessária para dar-lhes segurança no momento extremo da vida. É por isso que Jesus chama a atenção deles. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: escutem, vocês já viram tantas coisas, vocês já viram a manifestação do meu poder de maneira tão extraordinária, e vocês ainda não têm fé, vocês ainda mantêm a timidez de vocês. E imediatamente depois disso, aqueles homens, eles se rendem. A Bíblia diz no texto que eles foram tomados por um grande temor, e eles disseram o seguinte: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A ideia central desse texto, eu quero trazer para você a ideia central, e eu quero pensar com você algumas coisas. A ideia central é essa: o poder de Deus frente à incredulidade humana. Queridos, deixa eu falar com vocês algumas coisas. Quando eu leio o texto de Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, eu vejo a mim mesmo no enredo desse texto. Eu vejo o povo de Deus no contexto desse texto. Ali estamos nós. E eu queria hoje pensar com vocês em duas linhas. Primeira linha, eu queria falar um pouco sobre a tempestade. Algumas observações que esse texto me apresenta relativo às tempestades. Algumas coisas que nós precisamos aprender. Depois, eu quero, através da palavra de Deus, aprender alguns princípios que precisamos colocar em prática quando a tempestade bater a porta. Porque ela bate. Ela bate. Nós temos inúmeros irmãos na igreja enfrentando tempestades nesse momento. Elas chegam. Então me permitam apresentar para vocês algumas observações que eu faço acerca das tempestades. Primeiro lugar, a vida é uma travessia, mas fará toda a diferença se você a atravessa sozinho ou com Cristo. Eu não tenho a menor dificuldade de dizer para você, meu querido, que se Jesus Cristo não estivesse com os discípulos naquele barco, eles morreriam. Eles conseguiram atravessar aquele mar bravio, tempestade fortíssima, unicamente porque Cristo estava com eles. Existem tempestades que chegam na nossa vida que são terríveis. Nós estamos numa grande travessia, assim como aqueles discípulos. Mas nunca houve da palavra de Deus, algum momento, uma garantia de que nós atravessaríamos tranquilamente. Então eu repito a minha primeira proposição nessa noite. A vida é uma travessia, mas fará toda a diferença se você a atravessa sozinho
ou com Cristo. O elemento diferencial da vida de qualquer um não é a religião, não é o conhecimento teológico, não é o conhecimento de algumas técnicas motivacionais, não é o fato de você pertencer a uma agremiação religiosa. O diferencial da vida de qualquer homem, de qualquer mulher, é a presença ou não de Cristo naquele coração. Essa é a primeira grande certeza que eu tenho nessa passagem. A segunda, por favor. Em segundo lugar, o fato de ter Jesus conosco não é garantia de que não enfrentaremos tempestades. Está lá nos versículos 35 a 37. Escute, muitas pessoas, eu já falei isso em outras oportunidades, e Deus sempre traz isso à tona novamente. Muitas pessoas vão para o cristianismo com expectativas erradas. Muitas pessoas procuram Cristo ou procuram uma igreja porque elas querem de qualquer maneira algo que lhe transmita segurança e que lhes dê paz e que lhes garanta sucesso, algo que os leve ao sucesso nesse mundo, que seja um trampolim para que eles possam obter aquilo que até então não obteram. Se você está aqui nesta noite, nesta igreja, com essa expectativa, eu sinto dizer para você, mas as suas expectativas estão erradas. Porque se você crer em Cristo, se você entrar no barco com Cristo, se você propor atravessar com Cristo, prepare-se, porque muito provavelmente problemas chegarão. E talvez problemas que você nunca achou que chegariam. Eu me atrevo a dizer uma coisa para você, meu querido, e eu não quero que você entenda que eu estou jogando um balde de água fria nas suas esperanças, mas eu me atrevo a dizer para você, com base em tudo que a palavra de Deus nos apresenta, e com base na experiência de vida que temos, que muitas vezes se tornar um cristão é comprar uma briga com o nosso inimigo, e ele se levantará com ímpeto contra você, porque agora você mudou de lado, e ele vai arquitetar situações para que você simplesmente desista da sua fé em Cristo. Então, resumindo, as coisas podem piorar para você. Não é legal ouvir isso, né? Talvez você não veio aqui hoje para ouvir isso, mas eu preciso te dizer, as coisas podem piorar. Então, atravessar com Cristo, estar com Cristo, ter Cristo conosco, não é garantia de que não enfrentaremos tempestades. Mas há uma terceira proposição. Em terceiro lugar, é tendência humana questionar Deus pelos fracassos na tempestade. Muitas vezes nós enfrentamos tempestades na vida, dificuldades na vida terríveis. E é sempre uma tendência nossa questionar Deus, sim ou não? Nós questionamos e começamos a dizer, Senhor, por quê? Logo comigo, logo eu que sou fiel, que vou à igreja, que trabalho, que sirvo o Senhor, eu não estou entendendo, eu tenho orado, eu tenho te buscado, eu tenho feito tudo que a sua palavra diz que eu devo fazer, e o Senhor está permitindo que as coisas aconteçam comigo de forma torrencial, eu não estou entendendo, é uma tendência nossa fazer isso, assim como os discípulos fizeram. Os discípulos olharam para Jesus e disseram assim, será que o Senhor não vai fazer nada? O Senhor está aí dormindo, enquanto nós estamos aqui morrendo de medo? A chuva, o vento, o temporal está terrível, o barco está balançando. A qualquer hora nós podemos naufragar, todos nós morrermos afogados, engolidos pelas águas do mar da Galileia, e o Senhor aí indiferente, dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Parece que às vezes Deus está dormindo do nosso lado, parece que às vezes Deus não está olhando para nós. Não venha me dizer que você de vez em quando não faz esses questionamentos, porque todos nós fazemos. É tendência nossa fazer isso. E eu não culpo você, porque a nossa composição é muito frágil, infelizmente. Mas eu aprendi mais uma coisa aqui, em relação às tempestades. Em quarto e último lugar, tempestades moldam a nossa fé.
Deus permite que elas cheguem? Permite. Gente, eu não vou longe. Leiam a história de Jó. Quem esteve aqui, nós estudamos a história de Jó. Um dia, o diabo chegou diante do Senhor e o Senhor disse para o diabo: olha meu servo Jó, que homem maravilhoso, que homem fiel, que homem temente, não há na terra ninguém igual a ele. E o diabo disse: isso é porque ele não tem tempestades na vida. Isso é porque o Senhor o cercou de sebe, o Senhor o cercou de bens. Tire tudo dele, para que o Senhor veja se ele não vai te amaldiçoar. É como se Deus falasse assim para Jó: então vai lá, lance sobre ele as piores tempestades possíveis. E sabe o que o diabo fez? O diabo matou os filhos dele, literalmente numa tempestade de vento. O diabo fez, sob a permissão de Deus, com que ladrões roubassem todo o gado dele. Ladrões roubaram tudo que ele tinha de precioso. Era um homem extremamente rico. A Bíblia diz que Jó enfrentou tempestades terríveis. Ele então não amaldiçoou, vocês sabem a história. A esposa desesperada, naquele momento também, lança sobre Jó um desafio. Ele estava a ponto de perder seu casamento, como se não bastasse, vários amigos dele, entre aspas, começam a acusá-lo injustamente, mas é lá no final do livro de Jó, que você entende o porquê das tempestades. Aquilo que o diabo entendia como algo destrutivo, Deus transformou em algo benéfico. E lá no final do livro de Jó, a Bíblia diz assim, Jó confessando ao Senhor, lá no capítulo 42, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Através daquelas tempestades que Jó enfrentou, Deus estava moldando a fé de Jó. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, ninguém gosta de sofrer, eu não gosto, e sinceramente, abrindo meu coração para vocês, se Deus quisesse me deixar viver do jeito que eu tenho vivido, porque eu tenho vivido anos maravilhosos com a minha família, tenho tido notícias boas uma atrás da outra, o tempo todo Deus tem permitido que bênçãos recaiam sobre nossa família, e se Ele permitisse que eu vivesse assim até o fim dos meus dias, eu gostaria, mas eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, e eu sei que tempestades podem estar se aproximando da minha vida. Mas irmão, se você é crente em Jesus, se você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, se você realmente está no barco com Cristo, eu garanto para você uma coisa, você nunca sairá da tempestade da mesma maneira. Nunca. Então eu queria agora, frente a essas realidades que nós acabamos de pensar, nesses 4 pontos em relação as tempestades, o que fazer então quando os problemas batem à porta? Quando as tempestades chegam? Vamos pensar então agora sobre alguns conselhos que a palavra de Deus pode nos dar. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade nesse momento. Como é que você tem reagido? A palavra de Deus nos dá pelo menos 3 conselhos, aqui, nesse texto, que eu quero meditar com você. Primeiro, lembre-se da promessa. Olha só o texto, veja esse texto, versículo 35, analise comigo. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Sabe o que é isso? Promessa, garantia. Quem é que está dizendo passemos para o outro lado? Jesus Cristo. Jesus sabia que aquela tempestade podia chegar? Sabia. Mas o que foi que ele disse para os discípulos? Passemos para o outro lado. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está apresentando, ele está falando o seguinte, eu prometo para vocês, nós vamos atravessar, não vai ser fácil a travessia, mas nós vamos chegar do outro lado. Isso é promessa. Isso é promessa. Sabe o que acontece conosco muitas vezes quando nós enfrentamos a nossa tempestade? Nós temos uma facilidade de nos esquecer da promessa e nos concentrar na tempestade. Nós somos assim. Mas existem muitas promessas de Deus para nós. E eu gostaria de apresentar para vocês agora 5 ou 6 promessas na Bíblia. Primeiro, olha só.
Promessa de Deus para nós, Salmos 30, versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Promessa de Deus para nós. Vamos mais uma? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Promessa de Deus para nós. Você está enfrentando uma tempestade, aquiete seu coração. Existe um Deus. Desesperaríamos todos nós se não existisse, mas existe um Deus. Existe um Deus no céu que está olhando para você. Veja só a terceira promessa dele: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. É promessa ou não é para nós? Então o que é que você faz na hora da tempestade? Você está olhando para a tempestade, você está olhando para as ondas batendo no barco, você está olhando para o balançar do barco, ou você está olhando para a promessa? Nenhum dos discípulos se lembrou disso. Imagine Pedro, ou João, ou Mateus, ou qualquer um dos discípulos, se lembrando do que Jesus havia dito quando eles estavam na praia. Pera lá, gente, nós estamos aqui desesperados, morrendo de medo, mas lembra, Jesus disse, passemos para o outro lado. Gente, nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar em Gadara. Imagine se alguém tivesse se lembrado da promessa de Deus ali, mas ninguém se lembrou. Esse é o nosso problema. É por isso que muitas vezes nós somos derrotados pelas tempestades. É por isso que muitas vezes nosso barco afunda. É por isso que muitas vezes nós desanimamos. Porque nós nos esquecemos da promessa. Vamos mais? Veja só, Mateus 28, 20, a parte B. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Não há nada, não há um lugar que seja, não há uma circunstância, não há uma situação, onde Cristo abandone você. Ele nunca nos abandona. Ele está conosco em todos os momentos. Vamos mais uma? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías capítulo 64, versículo 4. É promessa ou não é? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Tem mais uma, olha só. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Porque ele confia em ti. Irmãos, Isaías 26, 3. Irmãos, vamos ser sinceros, e aqui eu me incluo nessa lista. Como é que nós temos reagido às tempestades da vida? Temos nos esquecido das promessas. Eu citei para vocês aqui 6 promessas, mas a Bíblia está recheada de promessas para nós. Ah, se nós nos lembrássemos das promessas no meio das tempestades. Como seria se nós realmente nos atêssemos às promessas que Deus tem para nós? Então, meu querido, minha querida, você está passando por uma tempestade? Lembre-se da promessa. Você está enfrentando uma tempestade agora? Você está passando por um momento turbulento agora? Seu barco está balançando para lá e para cá, as ondas estão altas. Lembre-se da promessa. Mas eu aprendi uma segunda lição aqui. Entenda seu papel no processo de enfrentamento da tempestade. É o que está lá no versículo 38. Veja só, olha que coisa. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não se te dá que pereçamos. Eu repito, eu tenho no meu íntimo que aqueles homens estavam tentando de todas as maneiras impedir que o barco fosse para o fundo do mar da Galileia. Quando eles perceberam que já não havia mais o que fazer, eles fazem aquilo que nós podemos considerar o principal. Eles clamam a Deus. Eles olham para Jesus. Foi uma oração estranha.
Vamos concordar nisso? Foi uma oração estranha, mas foi uma oração. Senhor, será que o Senhor não está percebendo que o barco vai afundar? Será que o Senhor não percebe que nós vamos morrer? Será que o Senhor não percebe que todos nós vamos perecer? Em outras palavras, eles estavam dizendo, socorra-nos, precisamos de Ti. Eu quero te perguntar, não responda para mim, responda para você mesmo. O que você tem feito nas tempestades? O que você realmente entende que é a sua parte nesse processo? Talvez você entenda que possa tomar algumas atitudes para que a tempestade ela possa realmente ser vencida. Talvez você entenda que essa tempestade, ela vai diminuir se eu tratar essa e essa questão na minha vida, se eu mudar esse comportamento, se eu mudar aquele comportamento, se eu lutar contra essa dificuldade que eu tenho dentro de mim. Escute, existem muitas coisas que são nossas, mas eu quero te dar um conselho fulcral, um conselho que é talvez o ponto principal do que aconteceu naquele dia. Clame ao Senhor. Coloque-se diante do Senhor em oração. Não importa, escute, não há regras, não há métodos. Eu não estou falando que você tem que falar com palavra bonita, que você tem que usar um vocabulário rebuscado. Eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo, abra o seu coração e clame. Muitas vezes, se vocês me permitem, nós estamos clamando para as pessoas erradas. Muitas vezes nós estamos clamando para amigos que o máximo que podem fazer é dar um tapinha em nossas costas e dizer assim, vai dar tudo certo. Eu não estou dizendo que você não possa conversar com seus amigos. Claro que é bom conversarmos com os amigos, é bom desabafarmos com os amigos, mas escute, nossos amigos, nossos pais, nossas pessoas, nossos cônjuges, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós, elas são impotentes frente a certas tempestades. Por isso, clame para a pessoa certa que pode fazer as coisas mudarem. Eu quero te mostrar aqui 2 textos. Primeiro texto, Salmos 31, versículo 14 e 15. Veja só, quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és o meu Deus, nas Tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. O que Davi está fazendo? Davi está clamando ao Senhor por socorro. Há um texto agora que eu tirei da versão NVI, fantástico. Veja que texto maravilhoso. No dia da minha angústia, clamarei a Ti, pois Tu me responderás. Agora preste atenção no versículo 8. Nenhum dos deuses é comparável a Ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que Tu fazes. Vamos clamar a Deus, vamos abrir nosso coração, vamos dizer, Senhor, eu estou enfrentando um problema terrível na minha vida, eu já fiz tudo o que eu podia, eu já tirei tudo quanto é água do meu barco, mas o meu barco continua indo para o fundo, a tempestade está difícil, Senhor, eu estou clamando a Ti, porque eu confio em Ti, porque eu sei que o Senhor tem poder, livra-me dessa tempestade, Deus meu. O problema é que muitas vezes nós nos calamos, e ficamos olhando o ímpeto da força do vento, e ficamos simplesmente imaginando a nossa queda o tempo todo. Querido, eu repito para você, Deus não é uma invenção humana, Deus existe, Deus é real, clame a Deus. O Salmo 121 não está aqui, mas diz assim, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu quero te ouvir, eu quero te dar conselhos, eu quero te ajudar. Eu sou um pastor dessa igreja, quem não me conhece, sou pastor dessa igreja há 3 anos e 7 meses, tenho atendimentos no gabinete da igreja. Se você quiser conversar comigo, eu estou à sua inteira disposição. Vamos conversar, vamos orar juntos, vamos ver o que é que nós podemos fazer para trabalhar nessa tempestade. Mas escute, eu não posso parar a força do vento na sua vida.
Eu não posso impedir o seu barco de balançar. Eu não posso levar você do outro lado. Eu queria, mas não posso. Eu não consigo impedir o seu barco de naufragar. Talvez você está dizendo: socorro, pastor, socorro, pastor, socorro, pastor. Não grite para mim, grite para Deus. Porque eu te garanto que você chega do outro lado, querido. Porque nós chegamos. Existe um Deus no céu. Clame a Ele. Qual é a tempestade que você está enfrentando agora? Está difícil. Clame a Ele. Clame a Deus. Fale com Deus. Abra seu coração. Exponha a sua tempestade para Ele, querido. Ele estava no barco com os discípulos, Ele está com você. Sabe por que ele estava dormindo? Porque Ele é Deus, Ele tem tudo sob controle. Então eu quero te dar esse conselho. Qual é o seu papel no enfrentamento da tempestade? Talvez você entenda pelo Espírito Santo que você precisa tomar algumas atitudes, mas sem sombra de dúvida, para quem você tem clamado? Clame a Jesus. Clame ao Senhor Jesus. Caminhando para o final, terceiro e último lugar, cuidado. A pior tempestade não é a de fora, mas a de dentro. Veja só o versículo 40. E disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé. Naquele dia os discípulos enfrentaram duas tempestades, a tempestade de fora e a tempestade dentro deles. E essa é a pior que nós enfrentamos. A nossa incredulidade, o nosso comodismo, o nosso desânimo. Quantas pessoas estão simplesmente sendo derrotadas pelo inimigo porque elas não estão conseguindo vencer a tempestade do desânimo dentro delas. E Satanás está bloqueando a caminhada cristã delas. Satanás está impedindo as pessoas de caminharem com Cristo. As pessoas estão desanimadas. Isso sim é uma tempestade. É a tempestade do desânimo, é a tempestade da incredulidade. Será? Irmãos, eu já falei isso no nosso último estudo de Josué. E eu falo isso com vocês, nós precisamos de ousadia na nossa fé. Nós precisamos realmente dizer: Senhor, eu não tenho para quem apelar, é o Senhor, e eu vou confiar. Acalma meu coração, porque eu sei que o Senhor não está indiferente à minha tempestade. Talvez a incredulidade seja a maior tempestade que nós enfrentamos na nossa vida. É terrível quando nós não cremos. Você lembra de Jairo? Jairo, na Bíblia, quando ele foi procurar Jesus e disse: Senhor, vamos comigo, minha filha vai morrer. Que tempestade é essa, meu Deus? Eu acredito que para nós pais não existe tempestade pior. Vamos comigo, porque minha filha vai morrer. E Jesus começou a seguir Jairo. De repente chega uma mulher com outro problema, 12 anos, uma hemorragia interminável, e Jesus gasta alguns minutos ali, resolvendo o problema da mulher, e Jairo, querendo que Jesus fosse na casa dele, de repente alguém chega e sacramenta a tragédia. Não incomodes o mestre, sua filha morreu agora. A tempestade cresceu, a tempestade se avolumou, o que eu mais temia aconteceu, e agora, meu Deus? Mas Jesus olha para Jairo, e sabendo da tempestade que Jairo estava enfrentando dentro do coração, Jesus diz assim: não temas, crê somente. Crê somente. Que desafio para nós, como é difícil crermos somente. E Jesus foi com Jairo, chegando na casa de Jairo, pessoas contratavam pessoas para chorarem nos velórios, eram os choradores profissionais, haviam pessoas chorando, e quando Jesus Cristo disse: ela não morreu, ela está dormindo, é porque Jesus havia acabado de chegar naquela casa, querido, e aonde a vida entra, a morte sai. Jesus havia acabado de chegar, e ele disse: ela não está morta, está dormindo, porque naquele momento realmente ela passou da morte para o sono.
Tamanho poder de Jesus. E ele vai para o quarto da menina, olha para aquela menina deitada na cama e diz: Talita, cumi. Que em aramaico significa: menina, levante-se. Fim da tempestade. Por quê? Porque Jairo creu. Eu digo para você, a maior tempestade é a que acontece dentro de nós. É com ela que nós temos que nos preocupar. É com ela que nós temos que nos preocupar. Talvez você está sendo vencido pela tempestade na sua vida, porque você está enfrentando uma tempestade terrível dentro de você. Lide com essa. Essa é a pior. A tempestade da incredulidade, a tempestade do medo, da indiferença. Queridos, tempestades não podem nos destruir. Tem uma frase, e eu encerro a minha palavra nessa noite. Olha só essa frase: o cristão nunca deve permitir que a adversidade o derrube, a não ser para colocá-lo de joelhos. Matthew Nicholson disse isso. Esse é o único modelo de queda do cristão, é quando ele está diante de uma tempestade terrível, e ele cai de joelhos diante daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando. Eu sinceramente não sei. Conta-se uma história de um menininho que estava num aeroporto, esperando para embarcar num avião. Um pastor estava do lado dele e viu a tranquilidade do menininho. O menininho estava com o seu tablet, brincando, um joguinho, até que deu anúncio no saguão do aeroporto para o embarque, e aquele menininho foi calmamente, e o pastor observando a tranquilidade daquele garoto. E ele entra no avião, se acomoda numa das poltronas, e curiosamente, era a poltrona perto de onde aquele pastor também precisaria se assentar. O avião começa a taxiar, vai para a cabeceira da pista, e depois de alguns segundos ele levanta voo. E o menino ali brincando, alegre, tranquilo, os passageiros todos conversando entre si, aquela coisa. De repente, o avião entra numa terrível turbulência, uma turbulência fortíssima, e ele começa a perder a altitude, e o que era paz e tranquilidade é transformado em gritos de desespero e de angústia, e todo mundo começa a gritar: nós vamos morrer, nós vamos morrer, e o menininho lá tranquilo, brincando, e o pastor assim bem tentando segurar a apreensão, o avião tremendo, o pastor assentado na poltrona, olhando o menino, e o menino tranquilo, 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 tranquilo. E aí, quando o avião estava no pior momento da turbulência, o pastor já não conseguiu se conter e disse: menino, você não tem medo, nós vamos morrer. E ele disse: eu não tenho medo não. Mas por quê? Que segurança é essa? Ele disse assim: eu não tenho medo não, meu pai é o piloto. O meu pai é o piloto. Que confiança, que coisa. Nós temos um Pai, nós temos um Cristo, que está conosco no barco. Você vai olhar para o lado, você não vai ver, mas Ele está. Você não está sozinho na sua tempestade. Quando chega a tempestade, lembre-se disso. Nós temos um Pai, nós temos um Senhor que está conosco. Ele vai deixar seu barco balançar? Vai. Às vezes vai encher de água o seu barco? Vai. Ele vai deixar o seu barco começar a adquirir ali uma posição, parece que ele vai afundar? Vai. Se eu falasse para você que não ia, eu estaria sendo desonesto com você. E você vai clamar, 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 e talvez ele vai estar como que dormindo? Vai.
Mas eu garanto para você, coisas vão acontecer, se você clamar, se você crer. Talvez você está sendo derrotado pela sua tempestade, faça uma avaliação da sua fé agora. Talvez você está navegando sozinho. Pastor, está cada dia pior. Então, existem algumas explicações, mas uma delas pode ser essa. Talvez você está navegando sozinho. Cristo já faz parte da sua vida. Você já é um crente em Jesus, você já é alguém que está realmente caminhando com Cristo. Eu quero orar pela sua vida.